Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa linda calcinha que faz par com essa parte de cima desse sutiã. O link dele vai ficar aqui na descrição e a linha utilizada para fazer ela foi a linha clara, ela é fina como se fosse uma Cleia. A gente usa a referência da Cleia porque a Cleia é muito conhecida, mas a numeração dela eu estarei deixando na descrição. Esse modelo ele ficou um tamanho P, ele veste muito bem uma cliente que use 38, 40 por aí. Tem essa parte das laterais que ficou as alças regulável e ele ficou com 33 centímetros dessa parte da cintura a outra. E daqui até o final do fundo dele ficou com 26 centímetros. É uma aula super fácil, você faz bem rapidinho aí. A mesma parte que a da frente é a parte de trás, então ficou bem fácil de fazer. A minha cliente já experimentou e adorou esse modelo. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá, pessoal, assistir a aula. Pessoal, para a produção dessa calcinha aqui que nós vamos fazer, eu estou utilizando 2 fios como se fosse uma linhazinha Cleia, que todo mundo conhece a Cleia. Aí eu tô utilizando 2 fios, o fio que vem de dentro do novelo e o fio de fora, que é para deixar ele mais grossinho. Aí ele fica como se fosse um mangue mais grossinho. Aí eu utilizo uma agulha de 1,75 milímetros. Aí para fazer esse fundinho aqui, eu começo fazendo a nossa laçadinha inicial. Feito a laçadinha inicial, você vai fazer 5 centímetros de correntinha. Esses 5 centímetros de correntinha tem que ser um número ímpar. Como eu já testei e já fiz, eu vou fazer 13 correntinhas. Que nesta linha, com esta agulha, vai dar os meus 5 centímetros. Fiz aqui minhas 13 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas que dão a altura de um ponto alto, e eu vou vir aqui na 5ª correntinha, pegando apenas a alcinha assim de cima, e estarei fazendo um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa aqui de base, pegando apenas essa alcinha assim de cima, até chegar ao final, e eu vou contar para que eu fique com 13 pontos altos, bem direitinho. Fiz aqui, pessoal, os meus 13 pontos altos e ficou desta forma. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas que dão a altura de um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho e vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Novamente, eu vou contar e ficar com 13 pontos altos. Você vai contar que é para o seu trabalho não ficar torto. E você vai fazer essas carreiras de idas e vindas até você fazer 5 carreiras, que dá também 5 centímetros daqui pra cá. Mas você pode fazer mais aí. Eu vou fazer 5 carreiras porque eu já sei que dá os 5 centímetros aqui no meu ponto. Você vai fazer contando 13 pontos em cada carreira. Fiz aqui, pessoal, as 5 carreiras e deu 5 centímetros. Daqui pra cá deu só 4,5, mas se você quiser aumentar, você aumenta. Você pode estar fazendo aí os 5 centímetros. Agora, nós vamos começar as carreiras com aumento. Faço 3 correntinhas. E eu vou virar aqui o meu trabalho. Então, como você sabe que eu fiz 13 correntinhas, então eu vou dividir 12, que dá 6 pontos altos para cada lado, e um vai ficar no meio, que é para ser os nossos aumentos. Então, eu vou fazer aqui 6 pontos altos. Fiz 2 já aqui. 3. 4. 5. E por último, 6. Todo o meio aqui do meu trabalho, ele vai ser feito 3 aumentos. Então, aqui no meio, eu vou fazer 3 pontos altos, todos em um único ponto aqui.
Fiz aqui meus 3 pontos altos, sigo fazendo 6 pontos altos novamente. Feito isso, se você tiver dificuldade de encontrar onde você fez o meio, você pode vir aqui, ó, olhar bem direitinho onde você fez os 3 pontos altos, todos em um único ponto só, e colocar um marcador. Isso é só se você tiver a dificuldade de encontrar aqui o meio. Então, toda vida, quando eu ficar fazendo carreiras de idas e vindas em cima desse ponto alto aqui, no meio, eu estarei fazendo 3 pontos altos, que são o aumento do nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ali no meio. Chego aqui, tiro aqui, e aqui no meio, novamente, eu vou fazer 3 pontos altos. Todos em um único ponto só. Aí, você vai fazer isso até você completar. No meu caso aqui, que estou fazendo um tamanho P, eu vou fazer daqui até completar 18 centímetros. No caso, eu já fiz. Então, vou fazer 14 carreiras, que é até chegar aqui. Esse aqui é um tamanho P. Se você quiser estar produzindo um tamanho M, você pode estar fazendo 20 centímetros. 20, 21, aí depende muito do tamanho da pessoa. Se ela tiver um bumbum muito grande, aí você aumenta a quantidade de carreiras. Isso aí depende muito da cliente. E outra coisa, se quiser um tamanho G, você pode estar fazendo 22 centímetros, contando daqui até chegar aqui. Esse aqui eu vou fazer com 18 centímetros. Então, vou fazer essas carreiras aqui de aumentos com aumentos. Contando a partir dessa primeira, vou ficar com 14 carreiras. Então, já fiz 2 carreiras, então falta fazer mais 12 carreiras. Eu vou fazer isso até chegar ao final, aí eu volto aqui para darmos continuidade no trabalho. Cheguei aqui, pessoal, fiz minhas 14 carreiras, como eu havia falado para vocês. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. E nós agora vamos fazer carreiras de idas e vindas só até aquele meio. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E quando faltar 2 pontos daqui, eu volto com vocês. Aqui eu viro. E nesse cantinho, já dou a laçadinha aqui na minha agulha. Venho no meu próximo pontinho aqui de base e faço um ponto alto. Então, para cada ponto aqui desse de base, eu vou fazer um ponto alto. Lembrando que aqui no meio, onde tem esses 3 pontos altos, quando faltar 2 pontos para chegar nele, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, pessoal, aonde eu falei para vocês, ó, faltando aquele ponto do meio e o ponto que fica aqui ao lado. Agora, nós vamos começar diminuições. As diminuições sempre serão aqui pelo meio. Então, vou pular, ó, este ponto, venho nesse do meio e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Aí, eu viro aqui o meu trabalho. Novamente, eu vou estar pulando um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Agora que eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final. As diminuições sempre serão deste lado aqui no meio. Aí, vamos fazer isso. Venho fazer mais uma carreira aqui com vocês. Aí, eu volto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui. Aqui, pessoal, esse cantinho ele é para terminar assim, certo? Porque eu fiz um ponto alto para cada pontinho de base. Então, aqui eu vou fazer mais 3 correntinhas.
Aí eu estarei virando novamente aqui o meu trabalho e vou seguir fazendo, vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base, até faltar 2 pontos aqui. Aí eu volto novamente com vocês. Voltei aqui, pessoal, novamente, ó, ficou este ponto alto e o último aqui. Então, vou vir aqui nas correntinhas e vou fechar o ponto alto. Aí, você vai fazer essas carreiras de idas e vindas, diminuindo sempre um ponto aqui deste lado, até você ficar com 9 pontos altos aqui. Aí, eu vou fazer isso, eu já sei quantas carreiras eu tenho que fazer, porque eu já fiz um. Eu estou falando isso porque você pode estar fazendo outro tamanho com as instruções que eu dei. Então, você vai fazer até ficar 9 pontos altos aqui. Eu fiz aqui 11 carreiras, que foi o que ficou aqui 9 pontos altos. Você pode estar vendo assim, a calcinha tá um pouco estranha, mas depois você vai entender tudo bem direitinho. Finalizei, pessoal, aqui minhas carreiras. Fiz da mesma forma que eu falei pra vocês. Aí, aqui eu já corto, eu já fiz uma correntinha aqui, como eu sempre faço para finalizar os meus trabalhos. E você vai ver aqui qual lado você ficou. No caso, eu iniciei desse lado, né? Daqui pra cá. Então, para ficar igual dos dois lados, eu vou ter que iniciar aqui. Bem aqui, onde eu fiz, bem no meio aqui, onde tem esse primeiro ponto. Aqui eu fiz uma laçadinha inicial, então eu vou vir nesse mesmo local onde tem esse furinho, bem no meio. Vou pegar, vou inserir aqui. E vou passar pra cá. Aí, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou vir no próximo. E vou fazer um ponto alto. E do mesmo jeito que eu fiz este lado, eu vou fazer esse outro com a mesma quantidade de carreiras. Então, vou seguir fazendo isso. Vou fazer esse lado do mesmo jeito que eu fiz esse. Do mesmo jeito que você vai fazer um lado aí do seu, que eu não sei qual o tamanho que você vai fazer, se é P, se é M, se é G. Você vai fazer, aí aqui você também vai fazer a mesma quantidade. Aí, eu vou terminar e volto aqui para dar mais instruções de como prosseguir o trabalho. Então, pessoal, terminei aqui os dois lados e ele fica este formato um pouco estranho, mas é normal. Conforme a gente vai fazendo os detalhes da calcinha, ela vai modificando. Então, eu cortei o meu fio, eu cheguei aqui, encerrei e cortei. Por quê? Porque eu terminei desse lado de cá. Então, para mim continuar o trabalho, eu tenho que começar deste lado. Então, vou vir aqui nesse cantinho. No caso, eu vou tirar aqui. Fiz aqui uma laçadinha inicial. E eu vou vir aqui nesse cantinho. E vou puxar aqui o fio. Eu tô falando aqui porque dependendo da forma que você vai fazer o tamanho da sua calcinha, você pode terminar desse lado ou desse lado. Então, se você terminar desse lado aqui, você não precisa estar cortando o seu fio. Então, feito isso, eu vou fazer o quê? 3 correntinhas. E aqui dentro, onde ficou esse ponto alto, você vai fazer 2 pontos altos. Nesse próximo ponto aqui de base, você vai fazer 2 pontos altos. Você vê que com as correntinhas aqui desse canto, eu fiquei com 3 pontos altos lá. Então, aqui eu vou fazer só 2. No próximo pontinho aqui de base, você vai fazer 3 pontos altos. No próximo ponto aqui de base, você vai fazer 2 pontos altos. Então, você vai intercalar os pontos. No próximo ponto aqui de base, você vai fazer 2 pontos altos. Aí, você vai intercalar. Um você vai fazer 3, o outro você vai fazer 2. Um 3 e um 2. E você vai fazer isso pegando apenas esse pontinho aqui, esse pontinho alto aqui, até chegar aqui no final. Aí, eu volto com vocês. Olha só, pessoal, cheguei, fiz até o final, intercalando. Agora, essa partezinha onde tem esse ponto do meio, que vem um ponto pra cá e um ponto pra lá, eu faço apenas um ponto alto. Aí, eu dou a laçada na minha agulha. Você tá vendo aqui que eu terminei com 3 pontos altos? Então, vou iniciar aqui com 3 pontos altos.
Por quê? Porque do mesmo jeito que vai ficar um lado, eu quero que fique o outro. Agora, você vai intercalar. O próximo é 2. Até chegar lá no início. Vou fazer isso, já que eu volto com vocês para darmos continuidade. É só intercalando novamente. 3, 2, 3, 2, até chegar lá bem aqui no início. Aí eu volto aqui. Quando faltar o último pontinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no último. Eu fiz, ó, 2 pontos altos dentro desse ponto alto. E como no outro eu comecei bem no cantinho, então vou finalizar com um ponto alto aqui em cima desse cantinho. Aí eu vou fazer mais 3 correntinhas, estarei virando o meu trabalho, ainda com essa mesma cor. Eu vou estar fazendo um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui. Não tem erro, não tem nada, é só seguir fazendo isso. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto com vocês. Olha só, pessoal, terminei, dei a volta todinha fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. E quando eu cheguei bem aqui, olha, eu fiz um ponto alto em cima desse ponto e fiz um ponto alto em cima dessas correntinhas. O que muita gente acontece de errar é que elas deixam de fazer o ponto alto em cima dessa correntinha e diminuem um ponto e seu trabalho fica torto. Eu não estou falando só em caso de calcinha, não, em caso de diversas peças produzidas. Então, aqui eu já tinha feito uma correntinha, como eu sempre arremato. Se você assistir meus vídeos, você vai ver isso. Outra coisa, pessoal, você quiser produzir essa calcinha toda em uma cor só, eu só arrematei porque eu vou trocar a cor. Porque essa peça aqui eu estou fazendo para um conjunto. Então, você não é obrigado a cortar o fio aqui. Você pode continuar com a mesma cor, dependendo da cor da peça que você está produzindo. Mas eu vou estar mudando aqui a cor. Aí, eu vou virar aqui o meu trabalho, porque quando eu mudar a cor, eu também inicio, eu viro o trabalho e inicio da mesma forma que eu estou trabalhando. Virando do mesmo jeito. A cor que eu vou fazer agora, pessoal, é nessa cor aqui, amarelo. Então, eu fiz aqui uma laçadinha inicial, vou vir aqui nesse primeiro pontinho. Pego aqui o meu fio e puxo assim, desta forma. Aí, eu venho aqui e subo o quê? 3 correntinhas. Feito aqui, pessoal, minhas 3 correntinhas, eu vou fazer, ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui eu fiz um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e no próximo faço mais 3 pontos altos. Será um ponto alto para cada ponto de base. Outro bloquinho, no caso. Faço uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base e repito isso aí, mais 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência que você vai estar dando até chegar ali no final. Serão 3 pontos altos separados por uma correntinha, pulando aqui um ponto de base. Cheguei aqui no final, pessoal, já fiz até uma correntinha e sobrou 2 pontos aqui de base. Então, vou vir aqui nesse último ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha e já vou puxar, porque novamente eu estarei mudando a cor. Então, vou virar aqui o meu trabalho, vou cortar o meu fio, porque eu vou intercalar, gente. Eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar aqui. Agora, o próximo ponto vai ser um ponto alto para cada pontinho desse de base. E o próximo vai ser a repetição desse ponto de base. Então, se no final aqui... aliás, no começo, eu comecei e fiz os bloquinhos e fui fazendo bloquinho, pode ver que cada bloquinho, ele ficou em cima do bloquinho. E aqui no último, da mesma forma que eu terminei embaixo com a correntinha e um ponto alto, eu finalizei aqui também, pessoal. Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Então, quando eu terminar aqui, eu vou cortar o meu fio, vou fazer um ponto alto. Então,
Em cima desse ponto alto vai ser as 3 correntinhas. Em cima dessa correntinha vai ter um ponto alto. Para cada pontinho desse aqui de base, eu também estarei fazendo ponto alto. Só que eu vou fazer nessa cor aqui. Então, vou fazer isso e depois, quando eu chegar bem aqui no final, vou virar novamente o meu trabalho, vou cortar o fio e vou mudar para essa cor amarela e estarei repetindo esses pontos aqui. Para não ficar só repetindo aqui, é esse mesmo ponto, vou lá, vou fazer e já que eu volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizei, fiz lá aquelas carreiras, que foi só a repetição dessas aqui. Então, cheguei aqui no cantinho, ó, do mesmo jeito que eu terminei aqui embaixo, eu terminei aqui em cima. Aí, eu vou subir aqui 3 correntinhas. E aqui dentro, aonde ficou esse ponto alto, eu estarei fazendo 2 pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha aqui de separação. Vou pular, ó, esse ponto alto, venho aqui direto nesse, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço uma correntinha aqui de separação, pulo esse ponto alto, já venho direto aqui pra esse. Uma correntinha de separação, pulo aqui esse ponto de base, venho aqui, faço um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base. Uma correntinha de separação, um ponto de base e eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Como aqui eu terminei com 3 pontos altos, eu faço 4 correntinhas. Por quê? 3 que dão a altura de um ponto alto e uma para separação. Então, vou virar aqui o meu trabalho. Então, vou fazer 3 correntinhas aqui. Desculpe, 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação e para cada uma correntinha dessa aqui, eu vou fazer 3 pontos altos todos separados por uma correntinha. E quando eu chegar bem aqui no final, eu volto com vocês, ó. Vou fazer 3 pontos altos em cada uma correntinha dessa aqui. E eu vou separar eles com uma correntinha também. Já cheguei aqui no cantinho, pessoal, já fiz uma correntinha. Aí, eu venho e faço um ponto alto aqui em cima. Aqui em cima desse ponto alto aqui, de baixo. Aí, como aqui embaixo ficou um espacinho, então, aqui eu vou subir apenas 3 correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui dentro eu faço só mais 2 pontos altos. Pessoal, aqui, quanto mais carreiras você fizer, mais larga a calcinha de vocês vai ficando. Então, dependendo do tamanho da sua cliente, da medida que você fizer na cintura, você vai fazer a quantidade de carreiras aqui. Então, se você quiser muitas carreiras, sinal de que a calcinha vai ficar mais larga. Menos carreira, calcinha menor. Como essa parte aqui, ela é aberta, a gente vai fazer os detalhes das cordinhas para transpassar aqui. Então, não tem muito problema ser tão grande, não. Aliás, tão pequeno, não, porque a cliente pode regular o tamanho da calcinha aqui nas laterais. Então, para cada espacinho desse aqui, você vai fazer novamente uma correntinha e você vai fazer até chegar aqui. Aí, aqui você vai fazer 2 pontos altos e bem aqui na terceira correntinha você vai estar prendendo com um ponto alto. Vou fazer isso, aí eu volto aqui para darmos continuidade. Terminei, pessoal, fiz do jeito que eu falei pra vocês. Aqui eu fiz 2 pontos altos e fiz um ponto alto bem em cima da terceira correntinha.
Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha, eu vou dar laçado na minha agulha, e aqui dentro ainda, eu estarei fazendo mais 3 pontos altos. É um lequinho aqui nesse cantinho. Faço uma correntinha aqui de separação, pulo esse espacinho aqui de um ponto alto, venho aqui nesse e faço 3 pontos altos. Uma correntinha aqui de separação, pulo esse espacinho, venho nesse e faço 3 pontos altos. Uma correntinha aqui de separação, pulo esse espacinho e faço novamente mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo esse espacinho, venho aqui, esse espacinho que liga. E faço o quê? Um ponto baixo. Faço uma correntinha e puxo pra cortar. Então, a nossa lateral, ela ficou assim, ó, desta forma. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui esse lado, eu vou fazer desse lado. Depois, pessoal, vou cortar, vou fazer desse lado, você também vai fazer isso. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou costurar este fundo nesse aqui. Então, eu já fiz aqui esse lado, todos os dois acabamentos. Vou também esconder todos os fios, também fiz isso. Aí, eu volto aqui para nós continuarmos com todos os acabamentos aqui da nossa calcinha. Mas antes disso, eu tenho que costurar, vou esconder todos os fios e fazer aqui esse outro lado. Porque do mesmo jeito que eu fiz esse, eu vou fazer aqui. Finalizado aqui, pessoal, fiz aqui os meus dois lados e eu já uni aqui a partezinha do fundo. Agora, vou ensinar vocês a dar continuidade. Se vocês não quiserem, é só finalizar aqui essa parte lateral todinha, fazendo os pontos baixos que eu vou estar ensinando para vocês aqui. Mas eu vou ensinar aqui um modelinho para dar um detalhe, que é o mesmo detalhe que já tem na parte do nosso, na parte de cima do nosso biquíni. Para ficar o conjuntinho com os mesmos detalhes. Fiz aqui uma laçadinha inicial. Vou vir aqui, entre um ponto e outro. Puxei aqui o meu fio. E aqui eu estarei prendendo com uma correntinha. Agora aqui eu já dou a laçada na minha agulha, aqui dentro eu estarei fazendo 8 pontos altos. Se você for assistir o conjuntinho dele, você vai ver esse mesmo detalhe no acabamento final da nossa outra peça, da parte de cima. Apesar de que você pode estar usando tanto essa parte para qualquer outro modelo que você esteja criando, como a parte de cima também. Também usei 8 pontos altos lá para fazer esse mesmo detalhe. Se você estiver assistindo outras aulas aqui no meu canal de short, você também vai ver esse mesmo pontinho. Para você fazer eles em várias coisas. Não só apenas isso aqui. O que vale é a criatividade da gente. Feito aqui os meus 8 pontos altos, pulo esse bloquinho, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Já dou a laçada na minha agulha. E aqui, novamente, eu vou fazer 8 pontos altos, todos nesse espacinho. Que é pra dar esse detalhezinho desse lequezinho. Leque, conchinha, como você conhecer. Se você conhece esse aqui com algum outro nome, você pode estar deixando aí nos comentários.
E assim você vai fazer por cada um bloquinho desse, você vai prender o seu ponto baixo e o outro você vai fazer esse lequinho. Aí você vai fazer isso aqui até chegar mais ou menos por aqui, pelo final, aí eu volto aqui com vocês. Pessoal, cheguei bem aqui no finalzinho, olha só como ficou, está ficando maravilhoso. Aí eu vou vir aqui, ó, bem no último cantinho e vou prender com um ponto baixo. Daqui eu já dou a laçadinha na minha agulha, venho nesse espacinho e faço 8 pontos altos. Eu vou fazer aqui meus 8 pontos altos todos aqui, para não ficar muito cansativo você estar vendo, repetindo partes, né? Repetindo o mesmo ponto. Olha só, pessoal, fiz aqui, eu já fiz logo, eu adiantei, porque aqui só é repetições de ponto, então eu fiz aquele que eu tava falando pra vocês, né? Eu prendi aqui no cantinho e fiz esse, e aqui no cantinho, vocês lembram daquele lequezinho? Vou até mostrar aqui do outro cantinho, o lequezinho que tem uma correntinha no meio, então eu acabei fazendo um lequezinho desse aqui, aí eu prendi aqui, fiz outro, prendi aqui no meio, e onde ficou aquele finalzinho, que é bom que eu mostro aqui do outro lado. Este finalzinho aqui, eu também fiz. Aí, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou prender? Eu vou pular um espacinho desse, venho aonde fica essa costurazinha, aqui ao lado, e vou fazer, ó, dentro do ponto alto. Faço um ponto baixo. E aqui dentro, ainda onde eu estou, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, pessoal, para cada ponto alto desse, eu vou estar fazendo 2 pontos baixos. Esse aqui, pessoal, já é o acabamento final, quase final, né? Porque ainda falta nós fazer as cordinhas dos lados. Então, ó, para cada ponto baixo desse, você vai fazer isso, dando a volta todinha aqui, ó, no seu trabalho. Aí, você vai parar lá do outro lado. Aí, quando você chegar aqui, faltando um ponto alto para cá, você já vem aqui e já começa a fazer os mesmos pontos aqui. Faltando o ponto alto, você vai fazer, aí você começa fazendo esse trabalho aqui, que é do mesmo jeito que ficar um lado, você vai fazer do outro. Então, vai ficar a mesma sequência se você fizer isso. Então, pessoal, aqui só vai ser sequência, é a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, você vai fazer até chegar aqui. Porque esse aqui, ó, é a mesma coisa dessa parte aqui, ó. Mesmo jeito, não tem erro. Então, você vai dar essa sequência todinha, eu vou fazer isso até finalizar a minha peça. Você vai dando a volta todinha no seu trabalho, fazendo esses pontos baixos. Aí, eu volto aqui com vocês. Porque quando você fizer isso, você vai ter que dar a volta todinha aqui e vai vir aqui até finalizar aqui nesse cantinho. Vou fazer isso já que eu volto. Tá aí, pessoal, já dei a volta todinha fazendo aqueles pontos baixos, como eu falei pra vocês. E a peça já ficou totalmente finalizada. Eu já até finalizei aqui as cordinhas, mas eu vou aqui ensinar pra vocês. Você vai pegar assim um fio e você vai reservar, ó, 4 metros. Aqui é só uma amostra, pessoal. Eu reservei 4 metros assim. Aí eu uni os dois, que era pra mim ficar com 4 fios. Daqui eu faço o meu anelzinho mágico, eu pego uma agulha de 2,5 milímetros, essa daqui é de 1,75, é apenas para mostrar a vocês. Aí, você vai fazer apenas correntinhas normal, porque ele vai ficar bem mais grossinho. Se você reserva esses 4 metros, pelo menos aqui no meu, deu para mim fazer 80 centímetros de correntinha, que ficou dessa largura. Deixa eu ver aqui se eu consigo focar aqui para vocês verem. Aí, você vai trabalhar fazendo correntinhas. Você vai reservar 4 metros de uma ponta e a outra vai ser os fios que vai vir lá do novelo, que você vai fazendo, aí você só deixa para cortar quando você medir. Porque dependendo aí do seu ponto, da sua tensão, pode dar diferente do meu. O meu deu 80 centímetros e eu fiz aí as correntinhas e ficou desta forma, dessa largura aqui. E eu aproveitei e coloquei aqui essa pecinha para deixar o meu trabalho mais bonito, fiz um nozinho, coloquei colinha silicone e a peça ficou assim finalizada. Passei aqui por os lados, aquelas partezinhas, pulei, ó, passei por uma, outra não por uma, e aquele cantinho aqui também eu passei. E a peça ficou assim finalizada, ficou maravilhosa. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha aula.
Deixe aí o seu comentário, sua opinião. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativem aí o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas. E, pessoal, também temos a aula aqui do sutiã, que faz parte com essa linda peça, e teremos o short também. Um grande abraço e até as próximas aulas. Tchau, tchau!